E aí, gente, beleza? Mais uma aula, professor Goico aqui hoje para falar para você sobre imperialismo e neocolonialismo. Já ouviu falar sobre isso? Colonialismo talvez sim, mas neocolonialismo é algo novo, então vem comigo que eu vou te mostrar. Dúvidas? @Prof. Goico Magic. Pô, não esquece, né? Estamos em maio de 2020, dia 18 de maio é meu aniversário, então dá aquele presentinho antecipado, tira uma fotinho, posta lá no Insta, nos stories, me marca o colégio, faz lá, vamos fazer uma bagunça gostosa aqui, enquanto também vem bastante conteúdo, né? Essa aula tem conteúdo pra caramba, então fique atento aí, bora estudar, qualquer coisa dá uma pausadinha, come alguma coisa, depois volta pra aula. Estamos aí já em casa várias semanas, né? Nessa época de pandemia, estamos com bastante saudade, mas ainda assim temos que respeitar, né, o que foi determinado. Então vamos lá, vamos seguindo com imperialismo e neocolonialismo. Passando aqui, olha lá, pensar em expansão imperialista. Qual é o contexto que leva ao imperialismo? Justamente a segunda fase, né, da Revolução Industrial. Justamente. Então, muitos países nessa vontade de ampliar, né, de produzir cada vez mais, de ter acesso à industrialização, precisaram buscar mais terras também. Tecnologia, mas principalmente terras. Por quê? O que eles vão buscar nessas terras? Aí é que vem esse esqueminha aqui bonito, ó. Buscavam matéria-prima, né? Então muita gente às vezes classifica e fala, os 3 M's, né? Então, olha lá, matéria-prima, mão de obra e o mercado. Pode ser também, se ficar mais fácil para você lembrar, beleza. Mas não esquece o que são, né, os 3 M's. Matéria-prima, mão de obra, na maioria das vezes os caras buscavam mão de obra barata, tá, de baixo custo, e também o mercado consumidor. Por quê? Se eu tenho aquelas linhas de produção, se eu estou aumentando a minha produção, eu preciso exportar, porque caso eu não exporte, eu fico com muitos produtos armazenados e isso levaria a uma crise de superprodução, ou seja, a um prejuízo para o proprietário dessas empresas. Esse proprietário quer ter prejuízo? Não ou não? Não, né? Então aí só você está espertinho ou espertinha já. Agora, o que é o imperialismo? O imperialismo não é aquele império de um imperador. O nosso imperialismo aqui que nós falamos é do ponto de vista político e econômico, tá? Então uma potência econômica, um país que é forte economicamente, entende isso? Tá? Não tem necessariamente um imperador, tá? Existem países onde aparece o imperador, mas aqui nós já estamos numa outra fase política, tá? Numa fase onde existem muitas repúblicas. Tudo bem? Então vem aqui na segunda fase da Revolução Industrial, vem Estados Unidos, vem França, vem Alemanha, vem a Itália, tá? Chamadas unificações tardias, Alemanha e Itália, nós já vimos isso na aula. Lembra? Aula de unificações tardias? Se não lembra, volta lá para reforçar isso. E esse também é um fator dessa expansão, ó. Nascimento de novas potências. Vai chegar um momento que eu preciso de terra. Onde eu vou encontrar terras? Aí que tá, né? Por quê? Esse mundo passou a ser dividido, fatiado. Então os caras buscaram justamente a África. Então nessa charge aqui mostram vários sanguessugas. E lá, ó, viemos investir neste continente já tão maltratado. Então coloca a África como sempre um local atrasado. Então essa fase de imperialismo no século XIX possui essas características. E aí vem a busca por colônias. Aí vem a ideia do neocolonialismo, né? Porque o colonialismo antigo era aquele aí do século XV, do século XVI. Agora nós estamos no colonialismo do século XIX, do século XX. Então esses pontos vocês precisam ter na cabeça. O colonialismo do século XV e XVI tem lá 2 países, Portugal e Espanha. Agora, no século XIX e XX, nós temos vários países, né? Como eu disse, Inglaterra, França, Estados Unidos, Itália, Japão, Bélgica, né? O Japão aparece, eu citei agora, o Japão aparece, a Rússia posteriormente vai aparecer, tá? Então isso você tem que ter em mente para não bobear, tudo bem? Justificativas para a dominação. Let's go! Vamos lá. Coloquei aqui 2 figuras de destaque, né? 2
dois líderes aí que aparecem na época, Jules Ferry, francês, vai colocar o seguinte, que o imperialismo é filho da industrialização. Ou seja, então colocam a culpa do imperialismo na industrialização. Então essa expansão industrial que vai causar o imperialismo. Tá? Essa é a ideia. E o Cecil John Rhodes, esse é um dos caras que você tem que ficar atento com as falas dele. Tá? É um cara que tem uma fala extremamente absurda, tá? Que vai colocar os ingleses ou os brancos como extremamente superiores e os outros como... Então, Inglaterra rainha, o resto nadinha, né? Quase essa ideia, tá? Veja essa frase do Rhodes e como você consegue interpretá-la. Ó, o mundo está todo parcelado e o que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado. Quem é o mundo para ele? O mundo é o hemisfério norte. Entende? Então, América do Norte, Europa e partezinha da Ásia, a parte da Rússia, da Ásia. E o que é o resto do mundo para ele? O resto do mundo é a América do Sul, é a África, é a outra parte da Ásia. Entende isso? Então, o resto, o que é o resto? O resto é o que sobrou, que ninguém quis, né? Então, justamente, esse resto será dividido, conquistado e colonizado. Existia esse pensamento de que o europeu era superior. Existia até mesmo cientistas que defendiam uma classificação de raças, né, justamente através da cor da pele. Eu vou te mostrar um caso clássico. Mas claro, pensando nessa justificativa, nesse imperialismo, o que muitas empresas faziam? Eu vou lá invadir a região da África, colonizar. Só que eu não tenho condição de prover a segurança. Eu quero lá, vou chegar a investir e tudo mais, vou expandir meu mercado. Então, muitas vezes os países apoiavam essas indústrias privadas. É um negócio meio louco, né? Então, aí o Estado apoiava a iniciativa privada para colonizar uma região que o lucro, muitas vezes, ia mais para o empresário do que para o Estado. São curiosidades, né? Esse aqui é o Rhodes, ó. Essa figura aqui, uma figura sempre ligada ao comércio, à exploração, né? Então ele aqui sendo representado justamente com seus tentáculos, né, em várias regiões. Aqui também na África, né, tentando dominar várias regiões. Existe um relato, uma lenda sobre o Rhodes, né, que ele olhava triste para o céu e dizia que ficava muito triste, né, quando ele olhava para as estrelas, olhava para a lua, vê que existiam tantas coisas e que ele não seria capaz de colonizá-las, porque não tinha tecnologia. Ou seja, então caso tivesse tecnologia, o cara ia até para a Lua, né? Quase que o Gru, do meu malvado favorito, né? Ia roubar a Lua. Que coisa maluca, né? Então vocês verem que muitas vezes os desenhos não tiram ideias do nada. Surgiu do nada. Não, muitas vezes existem inspirações. Não estou falando que o Gru foi inspirado nele, tá? Não tem nada disso. Bom, justificativas ideológicas. Como eu falei do racismo, essa parte vou destruir a infância de vocês nessa aula de hoje. É um compromisso que eu tenho com você agora, destruir a sua infância, tá? Por quê? Olha aqui, eu sei que você deve estar falando, Gui, como assim? Vou destruir, vou te explicar. Claro, eu preciso justificar para a sociedade o que eu estou fazendo. Se eu chegar só e invadir uma região e sair matando a galera, você vai falar, não, como assim? Olha que bárbaro, que selvageria. Não. Primeiro ponto que eu solto. Gente, esses caras que estão nesses lugares são selvagens. Nós fomos lá oferecer ajuda e eles nos atacaram. Qual que deve ser a nossa reação? Violência. Então, se eles atacarem, pode né, reprimir. Então, vamos civilizar os resistentes, os nativos resistentes. Você tem que pensar o seguinte, eu, europeu, Salvador, estou indo na sua terra para te salvar, para te tirar desse atraso. Como assim você está me renegando? Né? Então, isso para a sociedade não, você tem que aceitar o progresso. Vamos melhorar isso, vamos expandir a nossa religião. Então vem o famoso salvacionismo religioso. Nós, eu, europeu, homem branco, cristão, né, salvarei a sua alma do pecado. Então vou te catequizar, né? Vou tornar você uma pessoa civilizada. Mas o que é o ser civilizado?
Entende? Em qual padrão? No seu padrão ou no meu padrão? Eu que estou lá no meio da África, sei o que é a civilização europeia? Não tenho ideia. Sei como é que funciona o tempo, a contagem do tempo? Não, porque eu não tenho essas práticas muitas vezes. Entende? Então o tempo ele é muito relativo, né? A forma como eu controlo. Então você tem uma noção de tempo, o presidente tem uma outra noção de tempo, entende? Uma pessoa que está lá no interior, que não tem um relógio, tem uma outra noção de tempo. Tudo bem? Então essas são as curiosidades. Você não precisa ir muito longe. Se for no interior do estado, as pessoas organizam o tempo de outras formas. Entende? É importante você observar isso. Então justamente aparece esse homem branco, cristão, europeu, para salvar as almas impuras desses bárbaros. É igual aquele bárbaro do romano. É o cara selvagem mesmo, né? Então, olha lá, vida primitiva, tanto na África quanto na Ásia. A América era menos, mas ainda aparecia. O Hatzel vai colocar o seguinte, que até as questões geográficas indicariam que ali não era um local que esse cara vai conseguir se salvar, né? Quem terá, na verdade, a missão de salvá-lo? Quem terá essa missão de salvá-lo é justamente o homem branco, cristão, europeu. Isso tem que ficar na sua cabeça. Tudo bem? Tanto é que o Hatzel propõe a teoria do espaço vital. Adivinha quem depois vai aplicar essa teoria na Alemanha? Adolfinho, exatamente, Adolf Hitler. Tá? Dizendo que, olha aqui, ó, que as nações industrializadas têm que expandir a civilização, ou seja, a nação superior tem que dominar as nações inferiores. E também, claro, visando garantir o progresso. Então o Hitler vai defender posteriormente de que a raça ariana tem que ocupar as regiões mais produtivas do mundo para garantir o desenvolvimento do mundo. Entende isso? Está ligado aqui o Hatzel, por curiosidade, também é da região da Alemanha. Tudo bem? E aí vem o darwinismo social. Vamos estabelecer um primeiro ponto, um pacto nosso aqui, eu e você, você e eu. Darwinismo social não tem nada a ver com Charles Darwin. Darwin não propôs nada disso. Não propôs, não defendeu nada disso. Água que tem certeza? Sim. A ideia do Darwin, então aí depois vocês podem até perguntar ao Cação, a Fran, o Darwin justamente vai colocar para nós o quê? Lembra lá, a ideia da seleção natural. Então vem a evolução. Basicamente, os seres mais adaptados ao ambiente, né, que se tornarem mais fortes a determinados obstáculos, tendem a sobreviver. O Herbert Spencer, esse inglês, colocou essa ideia para a sociedade. Então, vamos fazer o seguinte, o mais forte vai sobreviver. Qual que será o nosso meio de seleção natural? A guerra. Então, vamos colocar a galera da África contra o europeu para guerrear. O europeu com uma metralhadora, o africano lá com uma lança, com arco e flecha, com as armas que ele tem disponível. Só no papel, quem é mais forte? O europeu. Quando vai para o conflito, esse europeu chega e dizima essa tribo, essa etnia africana. O que vai acontecer? Então, teoricamente, estamos justificando, através da justiça social, que nós somos superiores. Logo, esses povos derrotados terão que ser submissos ao nosso comando. Entende isso? Então, são formas aqui de garantir o poder. E aí vem também uma ideia do racismo, o famoso racismo científico, que os caras vão se embasar nas classificações do Linné, biólogo conhecido, né, da taxonomia. Por quê? Olha a classificação que ele faz. Ele coloca até da sociedade, dos homens. Então ele coloca que o Homo sapiens europeus é um homem branco, sério, né? Então ele faz tudo com muita seriedade, forte, né? Que aguenta muitas situações e inteligente. Olha o Homo sapiens asiáticos. É o amarelo, ele é amarelado, ele é desconcentrado, não está prestando atenção em muita coisa, e avarento, pecador, né? Pecado capital. A avareza. Olha o Homo sapiens afer, da África. É um negro, sem sentimentos, ele não sente dor, ele não cansa e é preguiçoso. A gente manda ele fazer um negócio e ele não quer fazer não. Então isso o Linné vai colocar aqui, na época não foi tão questionado, mas atualmente vem os questionamentos, né? Tanto é que é difícil você encontrar essa tabela. O Homo sapiens americanos
são aqueles homens que vivem aqui na América, né? Então, você é vermelho, tá? Mal-humorado, então vocês são mal-humorados, violentos e teimosos. Teimosos um pouquinho, né? Mas é uma classificação, então ele pega grupos e define justamente pela raça. Esse conceito de raça surgiu aqui no século XIX também, entende? Então, esses são pontos que vocês têm que ter em mente, porque esse pensamento embasa o racismo científico. Coloca que uma raça branca é superior e as outras inferiores, logo, são submissos. Devem ser submissos. Um outro ponto que aparece, né, é a ideia da eugenia. Já ouviu falar da eugenia? Né? Eu é a ideia de bom. Genia é uma ideia de raça, de parentesco, né? Uma sucessão, quase isso. Então a ideia da eugenia é justamente que o Galton vai propor, né, lá em 1883, de purificar, de melhorar. Então vamos misturando a raça até chegar mais próximo da superiora, branca, e vamos eliminando as outras. Em algumas épocas, muitos países começaram a perseguir negros, ainda mais, né? Índios, mestiços, porque viam essas pessoas como um entrave ao progresso e ao desenvolvimento do país. Tá? Então vejam que situação chegou essa eugenia, esses aspectos extremamente negativos, tá? Da eugenia. Isso no Brasil também foi aplicado, tentativa de branqueamento da população. Tudo bem? Então vamos incentivar a vinda de imigrantes para o Brasil, nós já vimos isso, de europeus, né, de brancos europeus, ou até mesmo de asiáticos temporários, porque eu não quero amarelar, eu quero branquear. Tudo bem? Reforçando, a teoria evolucionista não foi um motivo, tá, para o imperialismo. Os europeus vão utilizar como justificativa de domínio. Então o cara não foi para a África por conta disso aqui. Ele usa isso aqui para justificar a permanência dele lá e as ações dele na África. Tudo bem? Um exemplo de darwinismo social que você conhece. Já assistiu o filme Tarzan? Já assistiu? Tem também aquele desenho, né? Depois virou filme também o Tintin, As Aventuras de Tintin, né? Ambos foram feitos nessa época aí da transição do século XIX para o XX, a época da eugenia, do racismo científico e tudo mais. O Tintin, sempre quando mostra os negros atrasados, sempre aquele estereótipo beiçudo, selvagem. O Tarzan mostra o quê? Tarzan é um inglês que foi parar no meio do mato, da selva, tem contato com vários gorilas. Onde que fica a selva? Onde que o Tarzan cai lá? Com o avião, a família, o navio naufraga. Onde que é? África. Quem são esses macacos que tanto aparecem aqui? São os negros. Tanto é que o Tarzan tem uma dificuldade para se comunicar com os negros, ou melhor, com os macacos. E aí esses macacos, esses gorilas, também têm uma dificuldade para se comunicar com outras pessoas brancas. E aí no filme a parte bonitinha os brancos conseguiram aprender alguns costumes e tal. Como é que eu sei que é na África? Olha o elefante aqui. Então tem várias, né, especificidades que acabam levando para a África. E aí quem é que acaba assumindo o poder diante dos gorilas? É o gorilão lá? Não. Quem é que assume aqui como rei? Tarzan. Então a superioridade do homem branco frente a esse povo atrasado, frente a esses africanos. Então mesmo ele não conhecendo nada, ele conseguiu aprender e chegou ao poder. Os macacos, mesmo tendo contato com os brancos, não conseguiram aprender, então ficaram submissos aos brancos. Infância destruída com sucesso? Espero que sim. Bom, o que acontece? Agora talvez você tenha chorado e tal. Vamos falar de partilha da África, um outro ponto negativo também da história, né, onde aparece a figura do rei Leopoldo II da Bélgica. Curiosidade, Leopoldo II tentou colonizar o Brasil. Essa região aqui de Mato Grosso, hoje parte de Mato Grosso do Sul, né, a Bélgica tentou colonizar essa região. Tentou negociar com Dom Pedro I na época, né, depois com Dom Pedro II também, mas ambos negaram. Professor, nós seríamos aí descendentes dos belgas? Então, os belgas não eram muito fofinhos com os nativos não, tá? Só no Congo mataram 15 milhões.
só em uma região. Tá? Então a violência era algo muito aplicado. E o Leopoldo II, também todo fofinho, olha o Leopoldo II aqui, ó. Era conhecido como essa cobra que apertava ao máximo os negros até eles aceitarem as suas reivindicações. Né? Então aqui aparece o Leopoldo II na cabeça da cobra e um negro aí sendo sufocado por esse ataque dessa bendita cobra. Né? Então veja aqui, Leopoldo II vai fundar a Associação Internacional Africana. Claro, qual que era a ideia? Né? Juntar vários países para buscarmos aí condições de estudar a África. E na Conferência de Bruxelas, justamente conseguem se reunir essas potências imperialistas para estudar o famoso continente negro, né? Estudar geografia, estudar a economia, o que a gente pode tirar dali. Né? Então foram lá muitos mineradores, muitos empresários, donos de grandes propriedades e tal, líderes governamentais, com o intuito de estudar só. Tá? Pouco tempo depois vem a Conferência de Berlim, e essa sim é a responsável pela partilha da África entre essas potências europeias. O que os caras fazem? Os caras colocam um mapa da África na mesa, tá? Então esse cenário aqui de exploração do negro, tá, por vários povos, era muito comum, simbolizando justamente a África. Agora aqui, ó, olha o exemplo, né? Então os caras colocaram um mapa da África na mesa e fizeram justamente, vamos fazer uma divisão, a divisão mais correta possível sobre o continente africano. Mas espera aí, eu vou perguntar para os africanos se eles querem ser divididos, se eu posso chegar na terra dele? Claro que não. Ele é inferior. Então esse era o discurso. Lembram? É uma justificativa para eu permanecer naquele território. Tudo bem? E justamente esse ponto, qual que é a frase que marcava aqui a época? Era preciso abrir a África para a civilização. Esse é um dos pontos mais marcantes. Então os caras justamente vão colocar esse mapa da África na mesa e vão fazer a divisão dos territórios. Porque boa parte das regiões, os caras conheciam só o litoral da África. Então lá o interior, os caras não tinham esse contato, nunca haviam penetrado de fato no território. Poucos grupos haviam entrado nos territórios, né? Grupos de europeus, claro. Os africanos viviam lá tranquilamente, mais ou menos. Mas olha aqui, ó, um exemplo do mapa. Ó, aqui o mapa da África, então vejam quantos países, quantos pequenos países. Percebam que muitas fronteiras africanas são retas. Retas mesmo. Os caras colocaram no mapa na mesa e faz a divisão. Ô Goico, mas você colocou aqui no slide que eu li, justamente a questão de que, ó, a divisão, o que eu fiz? Eu peguei um mapa, coloquei lá. Ah, mas e se tem grupos rivais ali? Acontece. Afinal, eu preciso dividir a população para governar. Essa é uma estratégia muito comum. Né? Então, muitas vezes, tem dois grupos. Eu tento apoiar o mais forte. Se ele não quiser, eu apoio o mais fraco para derrotar o mais forte. Bem, aí derrotei esse mais forte. E aí depois eu derroto esse mais fraco. Então lá, o mais forte já era, o mais fraco vai cair também. Eu tenho um acesso mais amplo àquela terra. Vou te mostrar para te causar uma agonia. Olha aqui, ó. Pensando que muitos povos tinham conflitos entre eles, esse aqui foi o mapa da África, dividido pelos europeus. Esse aqui era a divisão étnica. Então em cada espaço aqui existia uma etnia diferente. Se esses caras fossem rivais, você está juntando esse povo aqui em uma mesma região. O que pode acontecer? Tretas. Então aí vieram vários conflitos. Entende isso? Então, para a gente reforçar mais, eu vou trazer um negocinho gostoso para você, que é uma musiquinha. Quer ver? E aí, tá preparado para a música? Sim ou não? Vem comigo, vem cantar esse funk gostoso agora aqui, ó. Esse funk você não pode perder. É a paródia do imperialismo. Malandramente, conhece? Ó, sente. Vem, 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 vem. Agora, malandramente, a Europa crescente invadiu a África para poder explorar. Malandramente, dividiu o continente, explorou toda a gente, só para poder lucrar. Malandramente,
diziam que era crente, mas foram com armas para nos dominar. Ai, danada, usou o darwinismo social, mas e na hora da guerra é o quê? É todo mundo igual. Todo mundo é igual, todo mundo é igual, todo mundo é igual, todo mundo é igual. A danada usou o darwinismo social, mas e na hora da guerra, vocês é todo mundo igual. De novo, todo mundo é igual, todo mundo é igual, todo mundo é igual. Valeu, gente!